Caçador Ironax. Mas então um deles fica sério, apontando que eles têm treinado para sempre sem disparar um único tiro e se pergunta quando o príncipe vai realmente deixá-los entrar em uma batalha de verdade. Outro soldado comenta que o pessoal da equipe de Pederneira já está nisso há dias, praticando táticas de batalha nos muros. É aí que Vanir começa a se perguntar se o nosso herói realmente pretende usar a equipe dos canhões contra as bestas demoníacas. Mas considerando quão pesado e volumoso o canhão é, não é exatamente o ideal para transportar até os muros. Finalmente, Vanir percebe que a estratégia do mestre deles envolve usar o canhão no barco à vela não só contra as bestas, mas também contra um exército forte. Na margem oeste do rio Redvater, em Borderton, encontramos a equipe dos canhões passando por treinamento sob o comando do caçador Ironax. Eles receberam a tarefa de apontar o canhão em uma direção específica. O cavaleiro-chefe comenta como a equipe do canhão parece dedicada, e nosso herói concorda, observando que ambas as equipes estão se esforçando para ganhar 5 moedas de prata a mais que as outras, o que alimenta a determinação deles para ter sucesso. O príncipe planeja transferir as operações para Littletown assim que os soldados estiverem bem treinados em terra firme. Curioso, o cavaleiro pergunta se nosso herói está falando do navio de concreto que eles construíram, e nosso herói confirma com a cabeça, dizendo que é assim que ele está chamando. Ele destaca que os trabalhadores conseguiram finalizar tudo nesses poucos dias em que a neve estava leve. Eles não só aplicaram um tratamento anti-ruste, como também improvisaram um galpão para armazenar as balas de canhão. E olha só, agora Wendy tem uma plataforma para brincar com seus poderes de vento e ajudar a guiar o barco. O cavaleiro-chefe finalmente entende por que nosso herói estava tão determinado a treinar a Wendy para controlar sua magia. Então o príncipe Roland joga uma bomba no pobre cavaleiro ao nomeá-lo comandante do barco. O cavaleiro surta, dizendo que nunca navegou um navio na vida. Nosso herói não dá bola, dizendo que não tem problema porque, de qualquer forma, quem vai comandar tudo são as bruxas. Quando os soldados finalmente disparam uma bala de canhão, ela explode, e nosso herói fica todo satisfeito, pronto para começar essa nova etapa da sua jornada a bordo do barco. Com a garrafa de vidro quebrada pelo impacto, Lightning finalmente inaugura a aventura de barco deles, pronta para zarpar como a navegadora de Littletown. Enquanto isso, Taigo Pine, o pai superprotetor, assume o comando das comunicações. Por outro lado, o cavaleiro, que foi arrastado a contragosto para o papel de capitão, não parece nada animado. Lightning dá um tapinha tranquilizador no ombro do cavaleiro, garantindo a ele que navegar é com ela mesma, já que é fera em aventuras no mar. Ela comenta que seu pai, conhecido como Thunderbolt, também tem um talento especial para o mar. Explorando o navio, Lightning fica completamente impressionada com os materiais bizarros de que ele é feito, algo totalmente diferente de tudo que ela já viu. O chefe dos cavaleiros fica satisfeito ao ver que o tempo está surpreendentemente bom hoje, uma escolha feita pelo nosso herói para testar Littletown. Assim que o barco está na água, tudo parece correr bem, com um homem chamado Brian designado como timoneiro. Lightning então diz a Brian para virar totalmente o leme para a direita, e o cavaleiro repete o mesmo comando. A moleca fica curiosa e pergunta por que o chefe dos cavaleiros está repetindo o que ela diz, ao que ele explica que está seguindo ordens do príncipe. Enquanto isso, Brian não faz ideia do que deveria fazer, então Lightning, depois de dar um tapa na testa, decide assumir o controle ela mesma. Ela se empolga e gira o leme bruscamente para a esquerda, deixando os dois para trás completamente apavorados. Depois de sua pequena aventura, Lightning se impressiona com o fato de que nosso herói prestou atenção a detalhes que até alguém com anos de experiência no mar, como ela, poderia deixar passar. Lightning então diz para Wendy aumentar o vento, já que ela foi designada para o papel de suporte de força motriz. Antes de receber esse título, nosso herói incentivou Wendy a dominar sua magia, algo com que ela não se importava muito antes de chegar à cidade da fronteira. Depois de muito esforço, suas primeiras tentativas só serviram para secar alguns pedaços de carne, mas ela foi amadurecendo aos poucos. E agora, munida dessas visões, Wendy canaliza sua magia e dá um empurrão firme no barco, fazendo deslizar sobre a água sem esforço. Lightning e o cavaleiro ficam empolgados ao ver o barco se movendo, enquanto esse pai entra no modo filósofo, destacando como nosso herói transformou pedras em barcos e os fez flutuar. A essa altura, ele já está começando a acreditar que não há nada que nosso herói não consiga fazer neste mundo. Enquanto o barco continua navegando suavemente, o homem elogia Brian por ter se tornado um marinheiro em menos de meia hora. Brian, meio sem jeito, dá o crédito para Lightning, porque foi ela quem o guiou direitinho em tudo. Enquanto isso, no pedestal, Wendy começa a se sentir exausta e tem dificuldade para continuar empurrando o barco, como se estivesse ficando sem poder mágico. Mas ela encara isso como um desafio, forçando seus limites com o objetivo de aguentar até o navio chegar à costa, ou pelo menos era o que ela pensava. Wendy começa a perder a consciência, e Lightning imediatamente orienta todos a direcionarem o barco para a margem, porque Wendy adoeceu.
Assim que a garota moleca atira de lá, eles percebem que o corpo inteiro de Wendy está coberto de suor gelado, podendo até congelá-la até a morte. Eles a repreendem por não ter avisado sobre sua condição antes, mas parece que a maré de sorte deles acabou de virar, já que o barco também bate em algumas rochas, causando danos. O capitão brada ordens, mandando Lady Lightning escoltar Lady Wendy de volta ao castelo enquanto ordena que os outros fiquem e recolham as velas. Assim que Lightning parte imediatamente com Wendy, o capitão do navio danificado fica visivelmente desanimado. Ele reflete que, embora o teste em Littletown não tenha sido um fracasso, também não foi exatamente um sucesso. Pelo menos eles identificaram 2 problemas críticos a serem resolvidos por manter Lady Wendy aquecida no pedestal e tornar o barco à prova de choques. Enquanto isso, de volta à cidade, uma carruagem percorre uma estrada deserta. O cocheiro dessa carruagem é um homem de uma perna só, e dentro da carruagem pode-se ver um padre espancando brutalmente uma garotinha. E aparentemente essa menina não está sozinha na carruagem. O cocheiro não pôde deixar de sentir pena das meninas, mesmo que o homem dentro da carruagem parecesse ser a única esperança delas. Sem ele, essas meninas provavelmente teriam congelado nas ruas. Quando o homem desce da carruagem, o cocheiro pergunta se todas são órfãs do Reino Coração de Lobo. O padre assente, explicando que as igrejas do reino acolhem crianças quando falta comida e roupa. E como a igreja acaba acolhendo 10 vezes mais crianças hoje em dia, o padre fica feliz por ter um cocheiro, alguém como ele, em quem possa confiar. Agradecido pelo emprego bem remunerado, o cocheiro valoriza ganhar 20 pratas para transportar essas órfãs. E como ele não tem uma das pernas, dirigir a carruagem é perfeito para ele. Mal sabe o cocheiro que essas meninas não são órfãos comuns, elas são bruxas. É por isso que o padre o paga tão generosamente. Mas o padre não revela esse detalhe, apenas insiste para que o cocheiro continue sem fazer perguntas e promete o pagamento na chegada. Quando eles param em um hotel para comer alguma coisa, o padre diz a uma mulher que trouxe algumas crianças dóceis para ela cuidar. Enquanto aquele homem horrível exibe as meninas como se fossem mercadoria, o cocheiro não aguenta ver seu cliente explorá-las por dinheiro fácil. Ele fecha as cortinas, incapaz de suportar a visão da humilhação delas. A cena muda para o arcebispo Mane descendo mais uma vez para uma vasta câmara subterrânea. Ele se maravilha com o local, reconhecendo que, não importa quantas vezes visite, a grandiosidade da cúpula sempre o deixa sem fôlego. O arcebispo afirma que essa cúpula, que ele chama de criação natural, é certamente obra do Senhor. O arcebispo explica que, enquanto a igreja de Hermes na superfície simboliza firmeza, as profundezas fortemente guardadas da masmorra de Hermes podem ser o verdadeiro coração da igreja. Assim que ele entra naquela instalação misteriosa, um cavaleiro guia o sacerdote para ainda mais fundo em suas entranhas. Enquanto caminham, ficamos sabendo que esses cavaleiros são os cães mais leais da igreja, recompensados com moradias nesses túneis por sua fidelidade. Qualquer ação disciplinar é tratada com severidade, muitas vezes resultando em confinamento vitalício nas próprias masmorras que eles guardam. Outros túneis abrigam bibliotecas repletas de literatura da igreja, documentos históricos, notavelmente, a prisão onde aqueles criminosos azarados apodrecem para sempre. Eles passam por outra porta, entrando na prisão onde vozes desesperadas imploram por liberdade, dispostas a trocar suas vidas só para escapar. O sacerdote para diante de uma cela em particular, trancada com um grande cadeado. Ele instrui o cavaleiro a esperar do lado de fora e, uma vez sozinho, incentiva o prisioneiro lá dentro a se alimentar direito. O sacerdote lembra ele que suas refeições estão entre as melhores, embora o álcool, compreensivelmente, seja excluído. Bem, o homem na prisão é aparentemente o rei Wimbledon, e ele questiona se o sacerdote teria algo para comer em um lugar como aquele, enquanto lamenta 6 meses de isolamento sem nenhuma notícia de seu filho e filha. O sacerdote parece relutante em revelar qualquer coisa, mas finalmente compartilha as notícias sombrias sobre a pressão do rei. Gerald Wimbledon, o primogênito do rei, foi executado por ordem de Timothy por regicídio. O terceiro príncipe, Garcia, declarou-se rainha de Clearwater, preparando o cenário para um confronto inevitável com Timothy. Quanto ao nosso herói e a quinta princesa, eles estão vivos, mas não há novidades significativas a relatar. O velho fica completamente chocado com a notícia sobre seu primogênito. Ele não consegue esconder a tristeza ao perguntar ao sacerdote por que ele esperou tanto tempo para jogá-lo na prisão. O rei Wimbledon então revela que o sacerdote usou uma bruxa para criar um sósia dele e assim se livrar de seu primogênito. Ele reconhece a crescente influência da igreja em todo o reino, mas exige saber por que o sacerdote está fazendo com que seus amados filhos lutem entre si por meio de decretos reais. Ele deixa claro que nunca teria permitido tal discórdia entre seus filhos. O sacerdote responde dizendo que seus filhos agora são adultos e tomam suas próprias decisões.
Ele aponta que sua filha, Garcia Wimbledon, assumiu o controle do Porto Clearwater há 5 anos e não ficaria de braços cruzados enquanto seus irmãos lutavam pelo trono. Além disso, ele enfatiza que a igreja não podia se dar ao luxo de perder tempo e precisava remover o rei Wimbledon para estabelecer firmemente seu controle sobre o reino. O sacerdote declara que o continente não será mais dividido entre os 4 grandes países, que são Down, Wolfiarte, Evervinter e Graicastre. Em vez disso, será unificado como uma só terra sob o domínio e governo da igreja. O velho, parecendo completamente devotado, cai de joelhos. O sangue escorre de sua boca, mas ele ainda consegue cuspir que vai esperar o sacerdote no inferno. O sacerdote, sem se importar nem um pouco, ignora totalmente essa história de inferno, dizendo que todas as ações deles fazem parte do grande plano da igreja. O rei bate as botas ali mesmo, provavelmente envenenado, mas vai saber? O sacerdote vê isso como um bilhete de ouro para o poder e está se preparando para enfrentar o verdadeiro inimigo que tem pela frente. Acho que ele está falando dos demônios, o verdadeiro inimigo que eles ainda precisam expulsar pelo bem maior da humanidade. Sinceramente, política de igreja nunca foi muito a minha praia, mas essa série tem sido uma montanha-russa. Mal posso esperar para ver o que o nosso herói vai aprontar a seguir. De volta ao acampamento da Associação das Bruxas nas Montanhas, as bruxas que ficaram estão de luto pelas irmãs que morreram porque não conseguiram passar pela maturidade. Uma delas se manifesta, preocupada com os próximos passos. Elas próprias mal escaparam da morte e agora as irmãs que partiram em busca da montanha sagrada não voltam há 2 semanas. A comida também está acabando, o que só aumenta a ansiedade delas. De repente, ouvem passos se aproximando. É Lady Leaf. Ela entra nos túneis e cai de joelhos, completamente exausta, até que seu rosto encosta no chão. Voltando um pouco no tempo, encontramos Lady Leaf caminhando por um caminho desolado, o rosto pálido pelo clima severo e a fome corroendo seu estômago. De repente, sua maturidade chega com força durante essa jornada solitária. Justo quando ela está lutando com essa batalha pessoal, uma figura monstruosa aparece bem atrás dela. Assustada, ela se vira e implora por ajuda, apenas para acordar abruptamente de seu pesadelo. Ao se sentar, Beija-Flor diz a ela que ficou desacordada por 2 dias inteiros. As outras bruxas se reúnem ao redor, com olhares preocupados. Uma delas pede desculpas por falar de assuntos sérios logo depois que ela acordou, mas a irmã insiste que elas já discutiram tudo. Se Cara não voltar, Leaf terá que assumir o papel de professora para evitar que a associação desmorone após as perdas recentes. Sem pensar 2 vezes, Lady Leaf decide que vai encontrar Nidhingale. Essa notícia bomba deixa todo mundo atônito. Elas hesitam em acreditar na história de Nidhingale sobre Borderton, sem saber se realmente podem confiar nela. Lady Leaf então tranquiliza todas, dizendo que podem encontrar um lugar seguro para descansar enquanto ela avalia a situação primeiro em Borderton. Ela instrui a bruxa de cabelo roxo a assumir o papel de professora caso não volte, citando sua experiência como ex-membro da associação. Ela deposita sua confiança nas mãos delas, enfatizando que, se as informações de Nidhingale forem precisas, Borderton se tornará sua nova montanha sagrada, podendo até acabar com a necessidade da associação atual. Enquanto isso, de volta à cidade, nosso grupo enfrenta alguns monstros. Quando uma das criaturas salta por cima do muro, Varnir crava sua lança na barriga dela. No entanto, ao tentar erguer o monstro, a lança se parte ao meio, fazendo com que a criatura caia de volta no chão. O vice-capitão rapidamente ordena que os mosquetes sejam preparados e eles prontamente obedecem, abatendo os monstros sem demora. Um dos soldados oferece uma lança ao vice-capitão, que se surpreende ao ver um garoto chamado Claw ali. Claw explica que vai aonde for necessário para ajudar. Enquanto os monstros jazem devotados no chão, o capitão reconhece que, embora eles não representem uma ameaça significativa, é preciso permanecer vigilante. Ele expressa sua empolgação ao dizer que, desde que nosso herói assumiu o comando de Borderton, eles conseguiram repelir esses monstros aterrorizantes. Antes, isso só era possível com a ajuda da Fortaleza Longson. Mas agora, até mesmo os plebeus da cidade podem lutar graças à liderança do nosso herói. Ele observa a presença constante do nosso herói na montanha em tempos de perigo, sempre ao lado dos soldados comuns. De repente, um monstro híbrido aparece e um soldado prontamente relata que se trata de um híbrido de leão alado. Lightning se prontifica animadamente para enfrentar o monstro, mas nosso herói o aconselha a não se precipitar. Eles seguem o plano. Lightning servirá de isca para atrair a atenção do demônio, garantindo que ela mantenha uma certa altura. O monstro pousa na superfície da muralha e Lightning, transbordando confiança, decide agir, garantindo a todos que não irá desseccionar. O príncipe inicia oficialmente a caçada, mas a confiança de Lightning é momentaneamente abalada quando ele comenta que o rugido determinado do nosso herói soou mais como o banido de um cachorro.
Após soltar esse comentário inesperado, Lightning desaparece, deixando nosso herói sem saber como reagir. Ele até pergunta para as outras moças se ele soou tão estranho assim, e elas concordam relutantemente. O príncipe diz às moças para seguirem o plano e se manterem seguras, e elas assentem em concordância. Com um sorriso, o príncipe olha para o céu, satisfeito ao ver que tudo está indo conforme o planejado. Enquanto isso, o monstro está ficando cada vez mais irritado, já que nossa moleca travessa continua jogando pedrinhas nele. Ela provoca o monstro e ele ruge de volta para ela. Ela corre ao redor dele, provocando e zombando como se estivesse brincando de pega-pega com um gato gigante. O monstro fica frustrado e esmaga o chão com um golpe poderoso, mas Lightning ainda está se divertindo com a brincadeira. Enquanto o monstro continua a persegui-la, Nightengale atravessa seu espaço dimensional porque Lightning conseguiu atrair o monstro para a praça da cidade. Ela diz para Anna que, mesmo em sua dimensão oculta, o monstro ainda consegue senti-las com seus sentidos aguçados. Por isso, ela aconselha Anna a se aproximar com cautela usando o seu fogo, que tem um raio de 5 metros, enfatizando que elas só têm uma chance para derrubar a criatura e não podem cometer nenhum erro. Enquanto isso, Lightning ainda está brincando de pega-pega com o leão, deixando-o cada vez mais irritado com sua perseguição incansável. Quando as garotas veem a oportunidade, Anna entra em ação. Assim que o leão está na mira dela, elas voltam daquela dimensão. Anna imediatamente libera seus poderes de fogo verde, atingindo o monstro com chamas tão quentes que até Nightengale sente o calor do outro lado. Lightning também se gaba do seu fogo, que poderia até derreter aço, então assar um monstro vivo não é grande coisa para ela. Depois que o monstro é reduzido a cinzas, o príncipe fica meio feliz ao ver que Anna nem precisou de ajuda para derrotar o monstro. De repente, os outros monstros começam a recuar, deixando todos intrigados sobre o motivo da retirada. Nosso herói avista algo inesperado e olha para cima com espanto no rosto. Ele vê as nuvens sombrias se dissipando do céu e a luz do sol forçando passagem, indicando que os meses dos demônios chegaram ao fim. A notícia rapidamente se espalha de que os meses dos demônios finalmente terminaram e todos aproveitam esse momento de triunfo. Nosso herói reúne todos ao começar seu discurso. A multidão de moradores e soldados fica empolgada, comemorando o fato de que ninguém passou fome neste inverno sob a vigilância do nosso príncipe. O príncipe reconhece que os meses dos demônios ficaram para trás e que Vila da Fronteira saiu por cima com poucas baixas, tudo graças ao corajoso exército civil. Ele contrasta isso com o modo como a fortaleza Longson costumava ameaçá-los com fome e frio, mas a vitória de hoje prova que Vila da Fronteira pode se manter firme sozinha. A multidão enlouquece novamente, animada por não precisar mais depender dos outros. Com um sorriso, o rei decide dar uma grande festa para celebrar o sucesso conquistado com tanto esforço. Ele anuncia um desfile da vitória, prometendo que todos que participarem da dança na praça da cidade vão ganhar um delicioso pedaço de carne bovina glaciada com mel. Quando chega a hora do desfile, o cavaleiro-chefe escolta um grande pedaço de carne para a festa e Caçador Ironax assume o comando de acender a churrasqueira. Logo, todos começam a dança da vitória enquanto as chamas crepitam ao redor da fogueira, enchendo o ar com o doce aroma da carne assando. Caçador Ironax anuncia que quem dançar vai ganhar carne, e quanto mais tempo dançarem, mais carne vão receber. As pessoas se oferecem animadamente para dançar, achando que parece fácil, e convencem seus amigos a participarem também, já que quem não dançar não ganha carne. Enquanto todos se divertem, o chefe levanta preocupações sobre distribuir todo o estoque restante de carne, temendo que o príncipe possa ficar sem nada para comer até a próxima remessa chegar. O príncipe fica um pouco desapontado, mas concorda relutantemente em deixar os civis se divertirem. Assim, a noite animada continua com todos dançando ao redor da fogueira, cantando e se divertindo muito. Para o povo de Borderton, sobreviver pacificamente aos meses dos demônios é uma conquista que merece ser celebrada, e festas como esta serão lembradas com carinho por muitos anos. Enquanto isso, nosso príncipe corre de volta para o castelo para seu próprio banquete particular, onde todas as bruxas aguardam ansiosamente. Assim que o príncipe chega, Lightning decide começar oficialmente o banquete. Anna assa frangos doces com sua magia de fogo, cozinhando-os à perfeição e deixando Nana com água na boca por causa do aroma delicioso. Nightengale exibe suas habilidades ao fatiar a carne em vários pedaços com maestria. Enquanto isso, a moleque e Nana estão se divertindo como nunca, porque fazer um churrasco ao ar livre é a melhor coisa que poderiam desejar na vida. Nosso herói também está se divertindo muito, especialmente ao ver todos tão felizes. Ele acredita que elas merecem esse tipo de tratamento luxuoso, pensando que pessoas com habilidades tão incríveis não deveriam ser tratadas de forma inferior. De repente, o garoto se vê recebendo um beijo carinhoso de Lightning bem no rosto. Nightengale e Anna ficam completamente surpresas com esse gesto inesperado, e a reação do nosso herói é igualmente de espanto.
Quando perguntam para a moleca sobre esse beijo repentino, ela explica que as mulheres podem beijar o governante do território durante as celebrações, e que isso é uma tradição. Enquanto isso, Nightingale fica irritada e um pouco com ciúmes, enquanto Andy percebe claramente a tensão. Enquanto o príncipe e Lightning trocam provocações, vemos Anna ficando um pouco abatida, provavelmente porque ela também queria beijar o príncipe. Quando dá meia-noite, nosso herói começa a se sentir tonto de tanto beber. De repente, sua mente zonza desperta ao avistar Anna à distância. Ela se aproxima bastante e nosso herói fica corado. Na mesma hora, ele começa a se explicar, dizendo que o beijo com a moleca foi só um acidente, e Anna concorda. O príncipe ainda esclarece que Lightning é jovem e que ele nunca a viu dessa forma. Anna concorda mais uma vez. Anna então reúne coragem e admite que estava esperando eles ficarem a sós porque não é tão ousada quanto Lightning. Quando eles se aproximam, ficando a poucos centímetros um do outro, Anna lhe dá um beijo suave na bochecha. Enquanto isso, Wendy está trancada em seu quarto, mergulhada em um livro. Ela fica completamente confusa com o fato de que esses livros sobre as origens da igreja não mencionam deuses e simplesmente colocam o título de um papa em todo mundo. É tudo um pouco demais para ela conseguir entender. Enquanto ela reflete sobre isso, Nightingale entra de repente, pegando Wendy no meio de uma tempestade de ideias. Wendy fecha o livro rapidamente, imediatamente se iluminando ao ver sua amiga ali. Wendy comenta que Lightning tinha ido dormir chamando pelo papai, como uma criança. Nightingale ri e pega o livro da mão de Wendy, lembrando-a de que ler até tarde da noite pode forçar seus olhos, especialmente com pouca luz. De repente, Wendy pega Nightingale de surpresa, perguntando se ela está incomodada com o beijo que Lightning deu em nosso herói. Nightingale fica corada e nega, mas Wendy insiste, dizendo para ela não mentir. Relutante, Nightingale cerra os dentes e admite que o beijo está realmente incomodando ela. Enquanto isso, Wendy tranquiliza Nightingale dizendo que Roland Wimbledon é o quarto príncipe do reino, e que a missão delas é ajudá-lo a tomar o trono e se tornar o rei de Grey Castle. Ela está confiante de que ele protegerá as bruxas sob seu governo e, quando chegar a hora, se casará com uma princesa ou filha de um duque para garantir a próxima geração. Wendy explica que, como bruxas, elas não podem ter filhos. É uma limitação concedida pelos céus em troca de seus poderes, e ela espera que Nightingale entenda isso. Lá fora, enquanto a festa chega ao fim, os moradores da cidade estão ocupados com as tarefas de limpeza. Eles já sentem nostalgia pelos meses dos demônios, graças ao nosso herói que tornou seus dias inesquecíveis com suas invenções e vitórias. Também estão curiosos sobre o que a divisão de artilharia fará agora que os demônios se foram. Vanir garante a eles que descobrirão amanhã. Na manhã seguinte, o dia começa ao som de trombetas, reunindo todos os soldados para um anúncio do nosso herói. Ironax informa que, como conseguiram proteger Borderton dos demônios, todo membro do exército civil agora é um soldado particular sob o comando do príncipe Roland. No entanto, ele lhes dá a opção de sair caso não queiram continuar. Um cavaleiro pergunta se, ao fazer parte do exército particular, eles se tornarão cavaleiros. O caçador Ironax esclarece que um exército particular é uma força militar profissional dedicada a proteger o príncipe Roland e seu território. Eles passarão por treinamentos durante todo o ano, focados em prontidão para o combate, disciplina mais rigorosa e receberão salários mais altos. Os soldados não estão totalmente convencidos sobre a parte do salário melhor, então Ironax explica direitinho. Vai haver uma hierarquia militar nesse exército particular, e aqueles que alcançarem resultados excepcionais em batalha serão promovidos. Oficiais militares receberão salários ainda maiores e até mesmo terras próprias. Essa notícia anima as tropas, que agora estão totalmente empolgadas com esse novo desafio e as recompensas que vêm junto. Mas Ironax lembra severamente a equipe animada de que ser membro do exército particular significa que sua conduta deve ser muito mais disciplinada do que antes. Ele enfatiza que qualquer desvio do código de conduta resultará em consequências severas, como trabalho forçado ou até mesmo execução. Os membros do esquadrão ficam visivelmente tensos com o aviso rigoroso, e Ironax os desafia a reconsiderar seu compromisso caso tenham dúvidas. Apesar das condições difíceis, Vanir permanece firme em sua determinação de continuar servindo nosso herói, Roland, não importa quais desafios surjam. Vendo que ninguém está disposto a deixar o exército particular, Ironax eleva a voz novamente com a autoridade de um capitão experiente, lembrando-os de que agora eles são o exército particular do príncipe Roland. Ele declara que o treinamento e o condicionamento deles começarão imediatamente, estabelecendo um tom de disciplina rigorosa a partir deste momento. De volta ao castelo, Lightning informa ao príncipe Roland sobre os planos para o exército particular. Ela explicou que, devido à neve persistente fora da cidade, os soldados vão rastejar mais do que correr durante a rotina diária de 4 milhas.
Enquanto Lightning admira as novas plantas que nosso herói desenhou recentemente, o próprio príncipe está imerso em pensamentos, contemplando a tarefa assustadora que tem pela frente criar a estrutura do exército do zero, incluindo regulamentos, recompensas e punições. A dimensão da tarefa lhe causa uma baita dor de cabeça, considerando que jogava xadrez militar na juventude, mas desde então esqueceu grande parte disso. Ele está determinado a inovar e fazer algo sem precedentes neste mundo e nesta época. Enquanto examinam as plantas, a palavra baioneta chama a atenção deles. Antes que possam se aprofundar mais na discussão, uma batida na porta os interrompe. Com as duas bruxas desaparecendo no ar, nosso herói concede permissão para o visitante entrar. O velho zelador nos surpreende mais uma vez ao informar que há um aristocrata chamado Chris que deseja se encontrar com nosso herói. Chris havia partido durante os meses dos demônios e agora retornou, visivelmente irritado porque sua casa foi demolida devido à construção das muralhas. Quando nosso herói confronta Chris, o nobre exige respostas de forma severa sobre por que o príncipe permitiu que sua casa fosse derrubada. Ele enfatiza o quanto gastou, 150 moedas de ouro, para construir aquela mansão magnífica. Nosso herói pergunta diretamente se Chris está se referindo à casa mais a oeste de Borderton, ao que Chris confirma. O príncipe pede desculpas, explicando que foi necessário porque a casa estava muito próxima da muralha e atrapalhava o movimento das tropas. No entanto, ele tranquiliza Chris dizendo que a cidade irá reembolsá-lo pela perda. O nobre ganancioso imediatamente se anima e pergunta quanto vai receber. Nosso herói aponta 20 moedas de ouro reais, mas esse sujeito ganancioso não fica satisfeito com uma quantia tão pequena. Eventualmente, ele concorda e pergunta onde pode receber seu dinheiro. O príncipe então lembra de que a quantia já foi transferida para o verdadeiro proprietário do imóvel. O nobre fica agitado e bate a mão na mesa, insistindo que ele é o verdadeiro dono da propriedade. Nosso herói astutamente aponta que, se a propriedade realmente fosse dele, por que ele não esteve lá nenhuma vez durante os meses dos demônios? O nobre explica que ficou na fortaleza Longson porque não queria morrer em vila fronteiriça. É então que o príncipe vê sua chance e questiona se esse figurão está insinuando que desertou de seu governante por medo dos demônios. Quando o cavaleiro-chefe se aproxima, ele dá um tapa no ombro do nobre com um olhar severo, deixando claro que admitir seu erro sobre a posse da casa pode fazer com que tudo isso não passe de um mal-entendido. Ele avisa o nobre que pode sair discretamente para evitar problemas, mas se não for embora, será acusado de traição e executado imediatamente. O nobre começa a suar frio, finalmente assumindo seu erro e admitindo que a casa não é dele. Nosso herói mantém a calma, dizendo casualmente que está tudo certo e que ele pode ir embora sem confusão. Antes que o nobre fuja de volta para Longson, nosso herói entrega uma mensagem para ele levar. Se outros nobres quiserem evitar acusações de traição, é melhor pensarem duas vezes antes de voltar para a cidade. Parece que o nobre está fervendo de frustração enquanto desconta sua raiva socando uma árvore próxima. Ele está convencido de que, assim que o Duque de Longson assumir o controle do território, o príncipe terá que voltar, e esse figurão vai esperar ansiosamente para se vangloriar da suposta queda do nosso herói. Enquanto desce furioso pela estrada, sua raiva diminui ao avistar uma mulher coberta dos pés à cabeça, e o nobre fica surpreso com a beleza dela. Ele nunca viu tamanha elegância, nem mesmo entre algumas princesas. Observando-a caminhar com determinação em direção ao castelo, ele começa a se perguntar se ela poderia ser esposa do nosso herói. Já dentro da cidade, ela cobre o rosto novamente em meio à agitação da cidade, ficando confusa ao ver as ruas tão movimentadas, mesmo que os meses dos demônios tenham acabado recentemente. Quando chega aos portões do castelo, ela se pergunta se Nidhingale foi sincera sobre o príncipe desta cidade. Ela hesita antes de entrar. Mas então, tomou uma decisão, pensando que conseguiria lidar com pelo menos 2 guardas se fosse necessário. Os cavaleiros na porta do castelo reagem de forma brusca à figura encapuzada, ordenando que ela se afaste, pois aquele não é lugar para plebeus. Lady Leaf permanece impassível, tira o capuz, revela sua beleza e se identifica corajosamente como uma bruxa. Os soldados trocam olhares confusos, sem saber como reagir. Enquanto isso, Lady Leaf engole o medo nervosamente, com determinação, pede para se encontrar com Nidhingale, Nana ou Ana. Os 2 guardas trocam olhares e um deles decide entrar para relatar a situação. Ao ver os soldados se afastando, Lady Leaf continua receosa de que o soldado possa estar buscando reforços, ou talvez Nidhingale tenha mentido sobre a existência de Nana e Ana. Com a cabeça baixa, imersa em pensamentos, ela de repente sente abraços calorosos de Nidhingale e Wendy. Quando percebe que são suas amigas, Lady Leaf fica atônita ao ver Nidhingale e Wendy a abraçando, com os olhos marejados de lágrimas de alegria. Wendy sussurra um sincero bem-vinda de volta no ouvido de Lady Leaf, o que faz com que ela mesma comece a chorar.
Enquanto isso, nosso herói é visto bocejando, e Wendy lhe traz um pouco de chá. Durante o chá, nosso herói pergunta sobre Nidhingale, levando Wendy a revelar alegremente que Nidhingale está recebendo uma nova irmã que chegou recentemente. Nosso herói quase se engasga de surpresa com essa notícia, enquanto Wendy menciona com entusiasmo que as irmãs da associação vieram para a Vila da Fronteira. Chocado e animado, nosso herói pergunta a Wendy se eles não estavam procurando pela Montanha Sagrada, ao que a mulher explica que restaram apenas 7 bruxas, pois o restante foi destruído pelos monstros durante a aventura. Ela então pede desculpas, mencionando que chegaram enquanto nosso herói dormia, e pede perdão por ter deixado as bruxas entrarem no castelo. Nosso herói, por outro lado, está empolgado por ter mais bruxas se juntando a eles, não importando suas habilidades ou quantas sejam. Wendy, porém, deixa escapar uma dica da Lady Leaf de que essas garotas não são exatamente guerreiras, o que significa que talvez não sejam de muita ajuda em uma luta. Veja bem, sob a influência da Pedra do Julgamento Divino, essas bruxas ficam meio limitadas em suas habilidades de combate. Mas olha, o príncipe está de boa com isso. Ter uma bruxa que pode soltar raios significa que não haverá mais noites escuras, e uma que pode esculpir coisas significa pular toda aquela trabalheira de refinar e moldar. Isso faz nosso herói sonhar acordado sobre o quanto ele pode revolucionar esse mundo antigo com avanços tecnológicos usando o poder das bruxas. Nidhingale rapidamente tira nosso herói do devaneio, puxando de volta para a realidade e lembrando que todos estão esperando por ele. Logo depois, todos se reúnem para o jantar com todas as bruxas presentes. Nosso herói fica feliz em recebê-las em Borderton e espera que gostem da comida, incentivando-as a pedir o que quiserem. Ligetin entra na conversa com entusiasmo, concordando que nosso príncipe é realmente um cara generoso e mencionando como ele está sempre aberto a novos membros também. Uma das bruxas repreende Ligetin por ser tão informal com nosso herói, mas ele descarta as preocupações dela, dizendo que ali ninguém se importa com títulos ou formalidades, e incentiva todos a começarem a comer antes que a comida esfrie. Enquanto isso, as outras bruxas observam Nana e Ana usando o que parecem ser 2 pauzinhos para comer. Esses recém-chegados não fazem ideia de como usar esses utensílios, então não conseguem evitar olhar com confusão. Mesmo assim, todos se jogam na refeição, aproveitando muito, e quando o jantar termina, nosso herói se vê mergulhado em documentos detalhando as habilidades de cada bruxa. Depois de analisar as habilidades de todos, o príncipe percebe que não há nenhuma bruxa capaz de moldar materiais ou gerar eletricidade. Essa constatação significa que os planos do nosso herói para avançar rumo à modernização vão precisar desacelerar um pouco. No entanto, ele reconhece que há talento suficiente entre as bruxas para atender às necessidades atuais. A primeira bruxa de quem nosso herói gosta é Lady Leaf. Ela não só pode aumentar a produção de frutas, como também consegue controlar todos.